E a gente volta a falar sobre crise política na América do Sul. Podemos dizer que o neoliberalismo no mundo chega a um ponto de esgotamento e as crises seriam consequência da insatisfação com esse modelo? E a democracia representativa precisa se reinventar? Se a democracia surgiu como proposta de ser o governo da maioria, hoje a gente percebe que muitos países estão sendo governados pela minoria. Quais seriam os caminhos para permitir o acesso à maioria da população? É sobre modelos políticos e econômicos a nossa conversa hoje aqui no estúdio. Estamos com Lehene Mirhan, que é sociólogo e escritor, e Paulo Nicole Ramires, professor de Sociologia e de Filosofia da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Professor, que eu já conversei por Skype, agora está aqui presencialmente. E o Paulo, que já veio algumas vezes aqui, é sempre um prazer recebê-lo. Obrigada. Obrigado pelo convite. Pessoal, vamos lá. Diante de todo esse cenário na América do Sul, principalmente, então com Chile, as pessoas indo às ruas, fazendo manifestações. Equador também passou por um processo bastante semelhante. Agora, a Bolívia, que vive um processo que não sei se é comparável a esses outros casos. Mas o que falar sobre neoliberalismo nesse momento? Há um esgotamento dessa política econômica nos países da América do Sul? Então, professor? O ano de 1979 foi um ano muito importante. Então, 40 anos da anistia, 40 anos da Revolução Iraniana, da reconstrução da UNE, né? Mas 40 anos da vitória de Margaret Thatcher. Alguns autores puxam o neoliberalismo um pouquinho mais para trás, 1973, o professor Perry Anderson, né? Que foi a primeira experiência de modelo neoliberal, os Chicago Boys, né? Mas digamos assim que nós temos hoje 40 anos de vigência deste modelo, que o nome a gente usa neoliberalismo, mas é o capitalismo financeiro, é a financiarização do capital, né? É a grande especulação, a grande bolha hoje, o PIB da Terra é 80 trilhões de dólares, tem 600 trilhões de títulos emitidos. Se as pessoas pedirem o dinheiro de volta, isso explode, né? E o modelo neoliberal, eu acho, aí vamos ver também a opinião do colega, mas o pano de fundo, porque essas rebeliões têm características diferentes. O levante na Bolívia, que eu sou solidário àquele povo que está levantando para trazer o Evo de volta, né? É diferente do Equador, diferente do Chile. Como é diferente do Iraque e do Líbano, como é diferente em Hong Kong, como é diferente na Caxemira, né? E até no Haiti. Agora, eu acho assim, o pano de fundo é o sofrimento das massas, né? As privatizações, a precarização do trabalho, né? Agora, o Bolsonaro acabou de lançar um plano que você trabalha sem nenhum registro e volta a trabalhar domingo, trabalho intermitente. Então, as coisas estão piorando, né? As massas estão com uma insatisfação muito grande. Então, eu estou levantando a tese para debate, né? Que há um esgotamento do modelo neoliberal. E o segundo tipo de esgotamento você já antecipou, né? Eu acho que a democracia representativa liberal burguesa também já não dá mais, já não atende mais, né? Você vê, nós temos na Constituição 2 instrumentos da participação do povo de forma direta, nós usamos 2 vezes, né? O plebiscito, em 93, 5 anos depois, para saber se era república ou monarquia, e um das armas que teve aí, né? Nunca mais usa isso. Por que nós, na esquerda, não usamos mais esse método, né? Então, eu sou hoje defendendo a democracia direta. Porque você vota num deputado, 4 anos, ele faz o que faz em seu nome, né? E olha, a representação na Câmara não é uma representação do eleitorado brasileiro, né? Se o presidente da República, esse livro de eleições que um dos últimos que eu escrevi, eu faço um estudo sobre a ligação dos 147 milhões com votos no primeiro turno. O Bolsonaro só tem apoio de 33. Agora, você imagina um deputado que tem 70 mil votos, 7 mil votos, 12 mil no Acre, entendeu? Qual é a representatividade? Então, estou colocando em xeque isso, não sei a opinião do colega. Eu quero te ouvir, Paulo. Bom, em relação ao neoliberalismo, de fato, o Chile foi o país que inaugura esse tipo de política econômica, quando Pinochet incorpora ao seu modelo econômico os chamados Chicago Boys, né, que foram chilenos que estudaram na escola de Chicago, foram alunos de Friedman, né, que é um dos pais do neoliberalismo. E aí se inventou, e sobretudo no Chile, o mito de que o neoliberalismo havia recuperado a economia, né? Mas a gente não pode esquecer que antes do golpe que o Allende
levou, a economia chilena estava totalmente travada por pressões norte-americanas, não muito diferente do que acontece hoje na Venezuela. Eu sei disso porque meus pais são do Chile, né, diga de passagem. Então, o relato que eu tenho é que as pessoas passavam horas para comprar um pão, esse tipo de coisa toda, né? Isso, lógico, que não foi um problema do governo do Allende, mas sim de pressões externas. E assim que houve o golpe, óbvio que a economia começou a melhorar, porque ela já estava absolutamente degradada. Mas isso não significa que pelas próprias forças ou intenções políticas o neoliberalismo seria capaz de equilibrar a própria economia chilena. Então se inventou esse mito. O próprio Pinochet, quando deixa a condição de ditador no final da década de 80, ele faz uma constituição sem colocar nada a respeito de direitos sociais, como a Constituição que nós temos aqui, e entre outros privilégios que ele manteve a cúpula militar, era o cargo de senador vitalício, né? Hoje a gente tem 1 ou 2 senadores que ainda, remanescentes da ditadura chilena, ainda são senadores vitalícios. Sim. E hoje o povo chileno se deu conta do que está acontecendo, né? Ou seja, as universidades públicas, até muito recentemente, são todas pagas, tudo é pago, inclusive a água. Um dos motivos das manifestações que vimos no Chile recentemente era o fato da água ser privada, os rios secaram, houve as manifestações, de repente as águas dos rios voltam, né? Então vejam que esse é o grande problema do neoliberalismo, é a privatização do que deveria ser direito social. Sim. Um direito inalienável, desde segurança no trabalho, manutenção dos empregos, assim como saúde, educação, moradia. Então, a ideia do neoliberalismo é transferir a responsabilidade absoluta por do que deveria ser direito ao indivíduo, sem nenhuma participação do Estado. Óbvio que isso tem um entrave, né? Vejam, o próprio Estados Unidos passou por um problema parecido. Barack Obama, quando presidente, e com uma formação relativamente keynesiana, ou seja, de intervenção do Estado na parte econômica, nas políticas de bem-estar social, ele criou o Obamacare, que era um equivalente ao SUS que nós temos aqui, né? Ou seja, uma rede de proteção à saúde à população. E Trump, eleito, ele ainda, né, tenta destruir esse tipo de proteção. Na Europa, como o professor citou aqui, né, a gente teve a Margaret Thatcher, nos Estados Unidos o Ronald Reagan, né, na década de 80, que foram responsáveis por destruir esse Estado keynesiano, que surge exatamente em função de uma crise econômica, ou se fortalece em função de uma crise econômica, que foi a crise de 29. Então, se observarmos bem, durante o período da Guerra Fria, inclusive, o keynesianismo e a intervenção do Estado na economia e na sociedade foi até que um bom negócio para a burguesia ocidental, uma vez que havia ainda ameaça dos interesses soviéticos, do marxismo sobre o resto do mundo. E diante de uma disputa por zonas de influência, os países capitalistas se viram na necessidade de manter essa intervenção econômica e social para beneficiar a sociedade. Assim que a União Soviética começa a dar os primeiros sinais de que não duraria muito tempo, quando cai o Muro de Berlim, depois de 91, quando de fato acaba a União Soviética, os países burgueses ocidentais começam uma marcha de destruição desses direitos e automaticamente o Estado volta a ser mínimo numa nova situação, né, com a globalização, a terceira revolução tecnológica, agora a quarta. Então, além disso, boa parte dos meios de comunicação, sobretudo aqui na América Latina, são muito próximos dessas ideologias e desses governos que defendem essas ideologias. Por isso que, caso alguém ligue, por exemplo, a Globo News nesse instante, vai ver um monte de economistas que não necessariamente são excelentes alunos ou pessoas realmente conhecedoras do contexto econômico mundial, mas são pessoas colocadas a dedo com o objetivo de produzir uma ideologia na qual se estabelece essa falsa sensação de que o governo sair de cena e fortalecer apenas as empresas e não a sociedade é algo realmente positivo para a dinâmica econômica. Mas aqui a gente tem um elemento que é muito importante. Desde a queda do Muro de Berlim até hoje, nós tivemos, em questão de 30 anos, mais crises globais do capitalismo do que a história inteira do capitalismo. Sim. Isso mostra que o neoliberalismo, ele produz, muitas vezes, de uma maneira proposital,
a retirada de capitais de alguns polos que estavam em desenvolvimento e até mesmo a capacidade de manipular, por meio dos meios de comunicação, as percepções da população em relação ao que deveria ser ou não a economia. Exemplo disso que está acontecendo hoje na Bolívia, quando alguns meios de comunicação aliados a grandes empresários começaram a deturpar todas as conquistas sociais realizadas pelo Evo Morales. Peraí, antes da gente entrar na Bolívia, deixa eu passar a palavra para o professor Lehene, porque eu queria fazer esse paralelo que você começou, inclusive. É bom a gente ter esse entendimento do que a mídia divulga em relação ao neoliberalismo, porque num primeiro momento até, se eu não me engano, o deputado Eduardo Bolsonaro chegou a cogitar, vamos fazer uma intervenção caso a esquerda vá para a rua, como foi no Chile. Só que não se diz que aquela insatisfação é em relação a uma política que era citada como exemplo lá no Chile, que está sendo implantada aqui no Brasil. A reforma da Previdência, que hoje, inclusive, foi aprovada, ali foi anunciada, nada mais é do que o modelo copiado do Chile. Então, é muito bom que exista esse entendimento, pelo menos aqui, mas vocês acham que há um entendimento por parte da população de que esse esgotamento que se dá no Chile é o que pode acontecer aqui no Brasil, com a gente levando em frente essa política econômica? Então, Thalita, vale a pena um pouco para os nossos telespectadores contar um pouco a história. Por que o keynesianismo surge na década de 30, né? John Maynard Keynes, né? O Milton Friedman foi Nobel, ele não foi, né? Mas surge por quê? Em 1929 teve a crise nos Estados Unidos, muito grande, e afetou também parte da Europa e tal. A União Soviética, nessa época, crescia 10% ao ano. Aí os trabalhadores do mundo inteiro olhavam para cá, no capitalismo, miséria, desemprego, e olhavam para lá, crescimento, igualdade, fim do analfabetismo. Isso não podia continuar. Então, precisaria o capitalismo fazer alguma concessão, que é o chamado estado de bem-estar social, dar algumas migalhas para minimizar a revolta. Só que em 1932 surge uma sociedade de gente de extrema-direita, Société de Montpellier, né? Ali, de Madriaga, von Mises, né? E o pai disso era o Hayek, Friedrich Hayek, né? 12 anos depois, em 1944, ele escreveu o livro Self-Dome Road, O Caminho da Servidão, que você não tem uma ideia. Esse livro ficou, inclusive, no ostracismo. A Margaret Thatcher, quando ganha, torna esse livro de cabeceira, sabe, Thalita? O que ele diz, não é que o Estado não pode entrar em nada mesmo, mas ele diz que quanto uma sociedade mais igualitária for, mais escrava ela será. E quanto menos igualitária, ou seja, quanto tiver ricos e concentros, ela é mais livre, entre aspas. Isso aí ficou no ostracismo, só que em 79, 80, com Reagan. E aí, 10 anos depois, em 89, houve uma conferência em Washington e eles tiraram um documento, 700 pessoas, o Brasil mandou representante, Pedro Malan estava lá, né? Eles tiraram um negócio chamado Consenso de Washington, 10 anos de Margaret Thatcher. Por que consenso? O mundo inteiro adotou esse modelo neoliberal, né? Viva, venceu, né? Um colega nosso, sociólogo, Fukuyama, escreveu um livro, O Fim da História, O Último Homem, sociólogo, né? Ele fez autocrítica 10 anos depois, ele falou, não, a história acabou, o capitalismo venceu. Não venceu, né? E o que venceu, entre aspas, não é uma vitória, né? Hoje você tem as massas no mundo, e aí tem, por exemplo, na Caxemira, na Índia, a imprensa fala assim, não, ali é um problema entre muçulmanos e... Não é? Não, ali tem um problema da miséria do povo. O Haiti é a mesma coisa. Então, o pano de fundo, do meu ponto de vista, é que esse Estado, que já foi protetor, que já foi de bem-estar social, hoje esse Estado... E aí diz que o Estado é mínimo, o Estado não é mínimo. O Estado é máximo para reprimir o povo, o Estado é o máximo. Ele é mínimo para a burguesia, que não cobra imposto, etc., né? Então, esse modelo, eu tenho falado assim, ele chegou num esgotamento mundial, né? E a Bolívia era esse contraponto. Sim, e só um parênteses, vale lembrar que na Áustria a gente vai ter, lógico, a escola austríaca com Hayek, né? E nos Estados Unidos, a escola de Chicago também, com o Friedman. E um desses alunos da escola de Chicago é Paulo Guedes. Sim. A gente não pode esquecer disso, né? Paulo Guedes foi colega de classe dos Chicago Boys e descrito por outros economistas, Pedro Malan, etc., como um aluno medíocre, diga-se de passagem, né? Um sujeito
pouco afeito ao Estado, né? Sempre trabalhou para o mercado. Então, é uma catástrofe anunciada que nós temos aqui. Só não aconteceu até agora porque estamos em marcha, né, de um processo ainda mais liberalizante, muito mais severo do que a marcha que se inicia com Collor, intensificada com Fernando Henrique Cardoso. Sim. E em relação à Bolívia, o problema é que uma ideologia neoliberal acabou contaminando uma parte da população que, enfim, não é necessariamente indígena, muito mais urbana, e voltada a interesses, logicamente, comerciais, querem redução dos impostos, porque são exatamente esses impostos que financiam a redução da miséria, a alfabetização na Bolívia. Então é isso que a gente tem que observar, né? Ou seja, há inclusive alguns autores que dão conta de que o modelo jurídico do neoliberalismo é o fascismo. Sim. A começar com a ideia de que dentro das organizações existe todo um modelo hierárquico de obediência, de pouco senso crítico, uma racionalidade instrumental, ou seja, uma técnica, mas não uma reflexão de fato. E, no final das contas, as massas que estão inseridas dentro do mercado, dentro dessa lógica de metas, de empreendedorismo, de organização racional do trabalho, acabam projetando aos estados exatamente aquilo que eles vivenciam dentro das organizações, em que eles são submetidos a uma lógica irracional de trabalho, de flexibilização de trabalho. Então, é como se fosse uma espécie de retorno do recalcado, né, como diria Freud. Ou seja, ao ser reprimido, deseja-se a todo o país e, sobretudo, a imagem de um governo que ele haja tal como ocorre dentro de uma organização. Então, é importante a gente frisar esses elementos, né? Não é uma questão meramente econômica, lógico que ela é fundamental, mas há aspectos psicanalíticos também nessa história toda, né? Então, indivíduos inseridos dentro de um regime com poucos direitos, com uma quantidade de horas exorbitante, com remunerações baixas, isso acaba sendo projetado, inclusive, nos candidatos a quem essas pessoas acabam elegendo, né? E soma-se a isso todo um discurso evangélico. Sim. Que reforça essa pauta neoliberal e de redução do tamanho do Estado. Então, vejam que existe um cerceamento, né, da mente das massas em relação a essa ideologia que se constrói por todos os lados, da religião dentro da empresa, o governo, a imprensa, e assim que esses movimentos reacionários vão ganhando força. E nesse aspecto psicológico, gera também uma apatia por parte do povo? Uma apatia também por conta da fragmentação, não só do discurso político, né? Quando se era de esquerda, até a década de 80, você defendia várias pautas como um todo, né? Desde do público LGBT, as questões raciais, o feminismo, etc. Sim. Hoje essas bandeiras estão fragmentadas. Sim. Liberação das drogas, então você vê pessoas se articulando de uma maneira muito estranha. Graças à internet, é uma era da apatia, do hiperindividualismo, né? A gente tem vários autores discutindo isso, de Lipovetsky, entre outros autores contemporâneos. E isso gera uma descentralização dos interesses políticos. Claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.